Então vamos simular aqui uma partida para 3 jogadores. Cada jogador começa com a sua aldeia, a sua ocupação urbana, ou seja, uma zona onde vivem pessoas, que acaba por ser a peça de base e que também dá a explicação daquilo que são as regras do jogo. Portanto, este verde simboliza a floresta e este simboliza a floresta usada, cortada, queimada ou preparada para a agricultura. Depois os jogadores vão poder construir, ou seja, colocar as cartas nas sequências respeitando estas regras, e as regras são as seguintes. Quando se coloca uma floresta, ela tem de estar sempre pode estar adjacente a uma floresta ou a um sítio usado, mas quando se coloca um sítio usado, ele tem de estar sempre adjacente a uma floresta, isto para representar o equilíbrio ecológico entre os recursos e a sustentabilidade. E em cada zona nunca pode haver mais 2 cartas do que o que está ao lado. Parece muito abstrato, mas é simples, portanto vamos exemplificar para tornar isto mais claro. Cada jogador vai receber um baralho para além da sua carta, recebe um baralho que deve estar identificado com uma cor atrás para nós sabermos de quem é o jogador, porque depois assim que se baralha isto deve estar assim definido. Nestes baralhos que são todos iguais, estão aqui 11 cartas e temos 3 destas com floresta de um lado e do outro, 5 destas com floresta e a floresta usada ou o território usado do outro, e depois mais 3 também que são só território usado. Isto é baralhado, cada jogador deve baralhar as suas e colocar aqui, normalmente fica na mão para ser visível e podemos mostrar aos outros, mas eu vou deixar aqui na mesa para podermos ver aqui a dinâmica do jogo a decorrer. Então, damos início ao jogo e os jogadores podem começar a jogar. O que eles vão tentar fazer é trocar a sua carta por outra de outros jogadores e jogar aquela que receberem de volta. Este é o mecanismo principal do jogo. Então, por exemplo, estes 2 jogadores trocavam as cartas e como é que eles as poderiam colocar? Este não poderia colocar aqui, estão a ver, porque já está usado. O sítio do recurso usado não pode ser colocado ao lado, mas pode ser colocado ao lado de um que tenha floresta. Portanto, seria possível. Aqui também não seria possível, porque apesar de estar a tocar aqui na floresta, aqui está a tocar no usado, portanto não daria e teria que ser assim. Já este é provavelmente a peça mais flexível, porque, por exemplo, poderia ser colocada assim. Vamos ver. Usado a seguir a floresta, tudo bem, floresta dá em qualquer lado. Poderia ser colocado assim, floresta a seguir a usado, ou poderia ser colocado aqui assim, porque está a seguir a floresta. Mas vamos colocar assim, porque assim é mais flexível. Isto acontece em tempo real, portanto os jogadores podem estar a trocar com todos. Estou a fazer quase como por turnos, porque sou só um, não é? Mas isto acontece em todo lado. Portanto, estes poderiam trocar agora. Portanto, este poderia colocar esta peça aqui, continua a ter flexibilidade, e este, por exemplo, ia fazer assim. De notar que a partir de agora, este jogador não pode colocar aqui mais peças. Porquê? Porque já tem 2 mais do que as que estão aqui ao lado. Portanto, vai forçá-lo a fazer um equilíbrio no território para os outros lados e só então depois poderá continuar a colocar aqui, o que lhe dá mais uma restrição. E basicamente são só essas as restrições, porque o jogo vai acabar quando algum dos jogadores acabar todas as cartas e isso determina o fim do jogo. Portanto, estes poderiam trocar assim. Estão a ver? Isto aqui já seria válido. Porquê? Porque floresta pode ficar ao lado de floresta, não há problema, e floresta pode ficar ao lado de território utilizado, o que significa que a floresta é bastante flexível. E aqui poderíamos fazer qualquer coisa assim, continua a dar flexibilidade. Depois vamos trocar, estes 2 podem trocar, não há problema, isto é altamente flexível. Podemos trocar e este iria fazer também assim. Tentar equilibrar aqui o seu território. Depois estes 2 iriam trocar. E, por exemplo, este poderia colocar assim. E este poderia colocar, fazemos assim. Ou então, assim, também seria válido.
Depois eles podem continuar a trocar. Faria-me assim. E este também poderia entrar assim. Sem problema. E eles poderiam continuar a trocar. Isto seria possível. Aqui teria folga, portanto poderia fazer também assim. E o jogo vai se desenrolando assim desta maneira. Provavelmente vou só ajustar as quantidades porque, como a floresta é muito forte, vou trocar uma floresta por outro destes e assim ficamos com um nível de dificuldade acrescido. E pronto, basicamente é este o jogo. Podemos ir até às 6 pessoas em simultâneo, funciona bem. Até podiam ser mais, mas com 6 pessoas, ou seja, com as peças suficientes para 6 pessoas, ficamos aqui com um deck ou um baralho que vai para as 72 cartas, o que é uma quantidade interessante. Ou então podemos fazer conjuntos de 4, ou seja, 48, e depois juntar vários baralhos. E fica aqui a proposta então deste primeiro protótipo.